Bom dia, irmãos. Primeiro, me orgulho de nosso Deus e da cruz de Jesus. Me orgulho muito do túmulo vazio, que dá convicção que nossa fé não é em vão. Dou graças a Deus também pelas obras, pelo esforço, pela fé, pelo bom senso de humor daqueles que programaram este nome, que sempre leva, exige aquele espírito de é a obra de Deus. Não se importe, vai passar, tudo vai dar certo, calma. Fique tranquilo. Vamos dar um sorriso e Deus vai cuidar disso. Agradeço aqueles, o Alexandre, eu não sei, o Arthur, Álvaro, todos vocês que se esforçaram, o Davi, os demais que trabalharam muito. E nos poucos dias, aliás, nos 8 anos que trabalhei aqui no acampamento, para mim, os heróis era o pessoal da cozinha. Eu acredito que é aqueles que aguentam aquele fogo e aquela bagunça da cozinha. São heróis de fé, não é? Então, lembre-se de dar palmas para as cozinheiras. Eu me sinto muito honrado por ter sido convidado para participar deste NOC do ano 2000. Eu agradeço muito mesmo o convite da diretoria do ano feito há mais de 6 meses e trago as saudações da Igreja da Universidade de Novo México. Eu trago saudações, muita gente, de tantas pessoas, que o tempo realmente não vai ser suficiente para mencionar todas, a não ser a minha esposa e meus filhos. E se de fato, se quiserem ver algumas fotos recentes da minha família, estarão com o irmão Benedito. Levanta o livrinho que eu trouxe e, se quiserem, leva um pouco tempo para você enxergar que a minha esposa ainda está linda de morrer. Tem 3 filhos, graças a Deus, que são todos cristãos fiéis. É uma riqueza, vocês nem sabem. O seu tesouro aqui neste mundo, a sua riqueza, são teus filhos cristãos. Alguns perguntaram, como que era esse terreno quando vocês entraram? Bem, primeiro a primeira vez que nós entramos no terreno, chegamos a um pedacinho aqui, bem naquela estrada em cima, com um moço chamado Crispim, que acho que já faleceu. Se não me engano, vim com o senhor Durval e o senhor Crispim na frente, abria o caminho com a foice. Depois de alguns tempos, sabe, essa obra sempre foi obra de equipe. Não era, graças a Deus, não foi a minha. A obra de Deus e com equipe de 10, 20. Muita gente que vinha aqui para se divertir. Esta baixada aqui, daqui até o riacho lá embaixo, eu estou calculando mais ou menos 100 mil pés de xaxim. E tudo isso foi limpo, começamos a abrir, desmatar, e com a graça de Deus, vocês estão gozando o feito daqueles esforços. Mas na realidade, irmãos, em toda a verdade, a obra de Deus
é o que está acontecendo dentro do teu coração. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Paulo me ensina e ensina vocês que vocês são a lavoura, vocês são o edifício. Dentro de vocês é a obra de Deus, onde Ele cria aquele carinho, aquele espírito de confraternização, aquela paixão para expandir, para semear aquele belo Evangelho de Cristo. Eu vejo esta obra, eu penso, não é possível que faz 20 anos que não venho aqui. A última vez que eu vim aqui, tive que voltar depois de 15 minutos, eu sofri uma reação alérgica, e comecei a chorar, a vista começou a inchar, daí eu tive que voltar para a cidade. Mas com a passagem rápida dos anos, percebemos no nosso interior que somos todos feitos de barro. Nós somos frágeis. E esta vida se torna cada vez mais passageira. Observamos as coisas mais permanentes e perguntamos a nós mesmos: por que eu não posso ser uma pirâmide? Ou uma esfinge? Uma coisa permanente? São pedra dura e não se tornarão pó. Nunca se tornarão pó. São imóveis, por isso nós compramos imóveis. No entanto, os arqueólogos descobriram há pouco tempo, nas suas pesquisas, na esfinge de Gizé, no Egito, que as rachaduras, que ela está perdendo um pouco de cada orelha, as quais estão se desmanchando aos poucos. Depois de 4.500 anos, a esfinge de Gizé, no Egito, sofre a ação de tiros de canhão e as areias do deserto têm gastado umas partes da pedra. Este mundo passageiro esconde uma grande verdade, que tudo aos poucos, que nem uma geleira, muda lentamente e se destrói, desmancha, derrete. As nossas posses mais queridas de ontem são vendidas por um preço barato demais, ou simplesmente jogadas no lixo. Até os passatempos de ontem podem logo se tornar motivo de vergonha hoje. Os objetivos que pareciam ser uma questão de vida ou de morte, de ontem se tornam um sorriso ou uma sombra esquecidos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, fala nosso Pai em Hebreus 9:27. Nos declara que todos morrem. Ninguém aqui tem o privilégio de escolher se vai nascer ou não. Não é democracia. Não pode dar voto. Se vai ter pais ricos ou pobres, ou a sua herança genética. O mesmo se pode escapar da morte do corpo físico pela vinda de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. O pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Estas são coisas e verdades fixas. Coisa fixa também é a revelação de que as coisas que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:17 e 18. Mas eu estou preso neste corpo, nesta angústia, numa maré de dificuldades, de problemas. Só luto diariamente com problemas. Os desafios se tornam uma âncora de 1000 quilos no meu pescoço.
Estou afogando nas dificuldades. Sou batizado, submerso nos problemas, na ameaça da morte. O homem quer morrer e sair desta guerra cujos objetivos são ganhar e acumular, mas sofre de um imenso pavor de cair nas mãos de um Deus vivo. Se de fato existe um Deus vivo, certamente não aguento esta existência sem muita festa, cuja finalidade é desamarrar o espírito de uma percepção do inevitável, a morte e a pós-morte. Em vista daquilo que acabamos de perceber, eu tenho uma gloriosa resposta para a pergunta: o que será de todos nós aqui hoje? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Meu bendito Senhor, incrível Salvador é a resposta. Jesus tem a resposta. Na ocasião do falecimento do Lázaro, Jesus disse isto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25, 26. Em Cristo nós temos vida, não somente a vida física, mas tem a vida que nunca mais acabará. É a permanente. Jamais, nunca. A nossa vida está escondida nele. Leia, por favor, comigo, Colossenses 3, versículos 1 a 4. Uma bela de uma passagem. Leia comigo a palavra de nosso Pai e de nosso Mestre. Colossenses capítulo 3, versículos 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta. Oculta. Por favor, passe o lápis, passe a caneta. Oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, fale comigo. Quando Cristo, que é a nossa vida, em glória, a tua vida está oculta em Cristo, encapsulada nele, dentro dele. Imagine agora o Cristo glorioso naquela forma descrita no livro de Apocalipse, e você dentro dele, oculto, vai aparecer em glória. Permanentemente para sempre, jamais acabarão. Glória a nosso Deus. Então, quando a gente pensa nisso, pensamos que nós, pela graça de Deus, com nossa fé e submissão ao nosso Senhor, Salvador, Pastor, amigo, nosso pão, nossa vida, nossa água, nosso tudo, permaneceremos para sempre. Durante a guerra entre os gregos e os troianos, cerca de 1200 anos antes de Cristo, os gregos conquistaram os troianos com um cavalo enorme feito de madeira. Ele não tinha inteligência nem vida em si, porém dentro do cavalo, grande e oco, haviam escondidos alguns soldados. Quando os troianos viram o cavalo na entrada da cidade, pensaram que era apenas um brinquedo grande. Eles puxaram o cavalo para dentro da cidade porque alguém disse que aquele cavalo tinha poderes
de um Deus da mitologia. Durante a noite, aqueles soldados escondidos dentro do cavalo saíram do interior do cavalo de madeira e abriram os portões da cidade. Assim, outros soldados gregos entraram na cidade, destruíram seus inimigos numa noite só. Um feito que até então inédito em 10 anos de luta. Lembrem-se, quando Cristo é a nossa posse e você habita naquilo que é a tua vida, você vai conquistar e permanecer para todo sempre. Quando você que é crente, submissos à autoridade do nosso Senhor, somos batizados para nascermos de novo, graças a Deus, uma nova pessoa na forma do próprio Jesus. Você entra dentro e ele entra dentro de nossa alma. Leia comigo 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Um instante, pega aí 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Comecemos com o versículo 3, por favor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vocês participam, todos irmãos, da natureza divina. Você está dentro do corpo de Cristo, espiritualmente falando. Você toma do sangue, da vida, da natureza, dos esforços, da vitamina, dos minerais, daquele suplemento que dá nutrição espiritual para você. E nisso você tem o quê? Religião? Acredito que não. Cristo não veio para trazer religião. Busque nas Escrituras, onde Cristo diz: eu vim para trazer religião. Ele veio para trazer, graças a Deus. Ele veio para trazer para você e para mim, ele veio para trazer vida. Então, por isso, graças a ele, permanecemos para sempre. Em segundo lugar, Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Jamais neste mundo houve uma outra época igual a esta, em que os seres humanos se sentissem liberados de tamanha escravidão, de umas noções falsas de um Deus soberano, todo-poderoso e autoritário, para simplesmente usar a linguagem deste século. Infelizmente, a maioria das pessoas não percebe a liberdade verdadeira de viver livres de sermos nossos próprios deuses. Essa é uma escravidão, ser seu próprio Deus. Comparando os nossos conhecimentos com o conhecimento de bárbaros de uns 5.000 anos atrás, o que eles entendiam sobre viver neste mundo, nós somos sublimamente superiores, não é? Isso quer dizer amém. Pode dizer isso. Pode falar isso. Quando comparamos nossa inteligência com a inteligência de um bebê recém-nascido, não há comparação. Verdade? Na maioria dos casos, a experiência que vocês aqui têm acumulada, mas a tua perícia na língua grega ou hebraica, daria uma superioridade até sobre um cientista nuclear, pois ele estaria perdido com relação ao assunto do grego do Novo Testamento. Entra aí a filosofia, ou seja, o adivinhar.
a respeito de muitas coisas sobre a existência, e nós, na maioria dos casos, estaríamos perdidos também. Se eu entendo tão pouco sobre a música, como é que eu seria capaz de adivinhar se existe ou não a vida eterna? Se de fato existe o pecado? Se de fato a salvação do inferno? Se de fato existe o inferno? Um céu? Um Deus? Vamos todos, neste instante, juntos, dar glória a Deus. Vamos dar graças a Deus, porque pela ressurreição, pela força do túmulo vazio de nosso Senhor Jesus, eu e você, nós temos plena certeza. Amém. Nisto temos a sabedoria dos céus. Vamos de novo para Colossenses capítulo 2, versículos 1 até 3. Colossenses capítulo 2, começando com o versículo 1. Paulo declara: gostaria, pois, que sabais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados no Enoque, vinculados juntamente em amor no Enoque, e que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento no Enoque, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos para vocês que frequentam hoje em dia, neste instante, nesta hora, o Enoque. E daqui para frente, mesmo que morra o corpo físico, mesmo que sejam liberados desta tenda, graças a Deus, nada de importante vai mudar. Amém? Com evidências que transformam o conhecimento aqui desta palavra em fé, na revelação do seu Espírito Divino, nós temos uma convicção de que a nossa esperança se encontra eternamente fixa no mundo invisível. Acompanhe a leitura comigo em Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus 6, versículos 17 a 20. Nós temos uma convicção fixa, concreta, concretizada, permanente, mais forte que o granito, certo? Hebreus capítulo 6, começando com o versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Nós temos âncora segura e firme. Repita, por favor, comigo. Âncora segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Vamos repetir: para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Que você quer existir, amigo, recém-batizado, ou talvez hoje não tendo já sido batizado. Você quer existir sem esperança ou prefere viver com o coração cheio de uma esperança viva, abrasada,
elétrica, que nós somos permanentes em Cristo pela sabedoria e pelo poder de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, agarre, por favor, comigo o sentimento desta passagem que me inspira toda manhã. Eu não acordo sem falar comigo essas palavras do Santo Espírito de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até 9. Todo dia, faça-se um grande favor de decorar este trecho da palavra de nosso Pai. E toda manhã, ao acordar, falem a ti mesmo essas lindas e poderosas palavras. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, a vossa fé, a salvação das vossas almas. E isto é, sem dúvida, a sabedoria que produz a vida de verdade aqui mesmo e no porvir. Vida, Jesus veio a fim de trazer para mim. Ele veio para trazer, é incrível. E é difícil acreditar que Ele veio para trazer vida para mim e para todos nós. A vida que permanece baseada na força de um túmulo vazio. Por isso podemos, de fato, toda hora, em qualquer circunstância, nos regozijar que isto nunca vai mudar. As coisas mudam, mas eu e você, o interior, o teu espírito, não tem que ser influenciado pelas coisas do exterior. Essas coisas são permanentes no interior do homem cristão. Lembre-se do rei que estava morrendo, e o rei tinha um bobo da corte. Os dois tinham se tornado amigos, apesar da falta da inteligência do bobo. O bobo escutava de vez em quando os demais membros da corte real gozando dele. Chamavam ele de tolo, idiota, etc, etc. Mas desde que tinha sido tão amigo, desde que o rei tinha sido tão amigo do bobo durante tantos anos, o rei pensou que o mínimo que podia fazer antes de morrer era chamar o bobo e tentar explicar a morte. O rei decidiu escolher o termo viajar. Vou viajar, falou o rei para seu amigo bobo. Nunca poderei voltar, então estou me despedindo de você para sempre. O bobo abaixou a cabeça e, com tristeza na voz, perguntou ao rei: então, o senhor rei, se vai viajar, já se preparou fazendo as malas? O rei, pela sua vida desperdiçada, sabia que infelizmente não estava preparado para se encontrar com Deus. E respondeu: não,
Eu não me preparei assim. E a esta afirmação, o bobo concluiu e disse: então, eu acho que o senhor rei é o tolo. Por meio de Jesus, irmãos, preparados, nós temos o poder divino que vem do alto para conquistar até a morte e o pavor da morte. Nós temos um poder que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 20 a 21, que é uma força além deste mundo. Ele diz esta oração no fim do capítulo 3, ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E graças ao Deus grande, ao Deus de imenso amor, ao Deus de imensa misericórdia, de uma incomparável graça, podemos afirmar que nós aqui hoje no Enoque descobrimos a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Podemos afirmar com alegria e toda emoção: o Senhor é a minha força e a minha canção, e Ele se tornou a minha salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Com esta força de uma fonte divina, permanecemos para sempre. Em terceiro lugar, Jesus é a nossa santidade. O profeta faz clara a verdade que a nossa justiça é que nem trapos imundos e podres. Isaías 64, versículo 6. Há uns 15 anos, eu fiz uma visita a uma família que tinha toda a sorte de jornais, revistas, livros acumulados em pilhas em todos os cantos de sua casa. Não parecia casa, nem mesmo um armazém. Parecia um monte de lixo. No interior desta casa onde eu estava fazendo visita, tinha um fedor tão antissocial, vamos dizer, pois havia todo tipo de resto de comida, animais e outras coisas que eu não sou capaz hoje de identificar. Enfim, parecia mais um monte de lixo organizado do que uma residência de seres humanos. Parecia-me que eram incapazes de limpar a sua própria casa. Porque nós mesmos somos incapazes de nos limpar. Eu pergunto, por que é que nós somos incapazes de limpar-nos a nós mesmos? A sabedoria de Salomão pergunta: quem pode se limpar da sua impureza? Cada um de nós é incapaz de nos purificar, de se purificar, como aquele cujas duas palmas estão cobertas de graxa. Mas Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Desde que somos tão puros pelo perdão de nossas falhas por meio de Jesus Cristo, nós, irmãos, aqui no Enoque, eu dou esse desafio. Nós temos uma obrigação. Aliás, temos um grande privilégio de voluntariamente viver com mente, espírito, alma e pessoa puros, como Ele, Jesus Cristo, é puro. Em outras palavras, desde que recebemos tal graça de Deus, queremos agradar a Ele. Não queremos pecar mais. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu não tenho coração, pois os meus pecados mandaram passar uns cravos nas mãos
de meu melhor amigo. Eu não quero pecar mais. Eu quero ser santo. Eu quero ser dele. Eu quero me separar. E você? Hoje você quer tomar uma decisão que jamais quer pecar. Nós vamos pecar, é claro. Graças a Deus. Nós temos um salva-vidas. Temos salva-vidas. Alguém não jogou salva-vidas em 1 João capítulo 1. Não é? Mas você quer pecar. É ridículo, não é? Dá dó. Dá dor. Dá tristeza para minha esposa, para meus filhos e para os teus. Vamos todos juntos, hoje, neste instante, tomar uma decisão. Eu não quero pecar mais. Eu não quero pecar mais. Eu quero mesmo viver santo. Eu quero mesmo viver santo. Esta maneira de viver traz a segurança da vida eterna. Por isso temos confiança nele, não em nós mesmos, mas na obra de Deus dentro de nós, nos purificando. Pois Jesus é a nossa vida, é o nosso poder, é a nossa santificação, a nossa esperança. Graças a ele, que recebe, que ele receba toda a glória. E isso para todo sempre. Tenha confiança total na obra dele dentro de teu próprio coração, irmãos, para fazer-nos permanecer para sempre. A minha esposa uma vez perguntou: Lem, como serão os céus? Eu acho que vai ser muito triste a gente ficar lá nos céus só cantando o dia todo. Vamos cantar, vamos sorrir, vamos nos regozijar. Mas para mim, um dos privilégios maiores dos céus vai ser conhecer cada vez melhor o meu Deus. Eu jamais vou conhecer ele completamente. Ele é tão o quê? Eu não tenho nem as palavras. Como é que você poderia descrever o seu Deus, que é tão enorme, tão poderoso, tão sábio? Você vai conseguir entender completamente Deus durante a eternidade? Eu acho que não. Nós vamos estar na escola todo dia, no pré-primário, graças a Deus, para todo sempre. Isto para nós será a permanência de vida e de amor. Vamos orar. Nosso Deus, estamos tão agradecidos, Pai, que nós temos esta irmandade, que nós temos o privilégio pelo sangue de nosso Senhor, que hoje nós, com nossos dedos espirituais, colocamos tal sangue acima do portal e nos batentes da porta do nosso coração, para que a morte passe por cima de nós e tenhamos a vida permanente. Que o Senhor abençoe esses meus queridos irmãos, todos, as suas famílias, seus filhos, as suas esposas, as congregações, todo estudo bíblico, toda oração, para que percebamos que nós, por meio da tua graça, Pai, permanecemos para sempre. Em nome de Jesus, rogamos e te engrandecemos. Amém. Como privilégio meu nesta experiência indescritível, irmãos, eu tenho um irmão. Eu gostaria que o irmão José viesse para frente. Quem mais? Luper, o filho dele, Ricardo, o Gabriel. Vem para frente, por favor. Me traga o pacote, por gentileza. Eu preciso de mais uns voluntários aqui, Gates, o G,
Por favor, preciso de mais ou menos 8. 1, 2, 3, 4. Me ajude. 5, 6. Aqui na frente. O Álvaro, por gentileza. Isso é para cada um de vocês. Pega aqui um mãozinho. Um para cada. One per person? Um cada. Ah, ó, aqui. Means one per person? One per person. Oh, here, you have some more. Yeah. Pode distribuir, por favor. Pode dar para os irmãos. É um cada. Parece uma lata aqui na frente. Oh, perdão. Aqui, por favor, por gentileza. Cheguei agora. Chegou agora. Agora esse aqui. Ah, pode distribuir. Um cada pode levar para você mesmo. Só um de cada pessoa, por gentileza. Porque se sobrarem, gostaria de levar para as outras igrejas onde eu vou fazer visita durante esta viagem. Diz aqui na frente o fruto do Espírito. Amor. Na parte verso fala Enoque 2000, não amo. É para você, irmãos. Que vocês se lembrem disto. Que Jesus morreu por nós para nos dar o fruto do Espírito, amor, que permanece para sempre. Que Deus os abençoe. Muito agradecido.